Vamos para a rua. A nossa equipe foi perguntar às pessoas o que elas acham dessa questão do uso dos instrumentos na igreja. Vejam só. Guitarra e bateria até um certo tempo era considerado pecado usar na igreja. Hoje em dia isso mudou. O que significa? Será que o mundo entrou na igreja? Não, com certeza não. Como diz na palavra, está escrito que a gente tem que louvar ao Senhor com cordas, né? Com tambores, né? Com tímbalos, né? Então as pessoas confundem, mas não tem nada a ver. Com certeza a gente tem que fazer o melhor, usando tudo para Deus. Todo tempo houve música, do tempo da Miriam, do Salmo 150, era louvado o Senhor pelos tambores, tamborins, com a bateria, tudo isso e mais. Isso é só uma religiosidade das pessoas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, entendeu? Davi, ele tocou para expulsar o demônio de Saul, não é isso? Então eu acho que até um louvor bonito, tocando com um instrumento, ele liberta as pessoas. Não concordo com isso. Por que você não concorda? Não, porque a gente lê, conforme vai ler na Bíblia, que entra instrumentos. Né? Naquela época era um instrumento, hoje são outros, né? Não, porque no Salmo do Senhor fala, né, que todos os instrumentos também louvam ao Senhor. Então é normal, tudo para louvar ao Senhor, né? Tudo para honra e glória do Senhor. Viu? Seus dois médios. Vocês não conhecem a Bíblia, não? O senhor não conhece o Salmo 150? Conheço. Como é que vem dizer? E o senhor também. Que não pode, tem que evitar associação, não sei o quê. Né? Ele não gosta do pandeiro, que a Miriam tocou. E o senhor não gosta do atabaque. Não foi o que o senhor falou no primeiro bloco? Não. Vocês falaram assim. Eu ponho a gravação, aí olha lá. E aí, Salmo 150, professor? Então, o incentivo ali do Salmo 150 é você se expressar através daquilo que era conhecido, dos instrumentos, né? Uma questão é pensar o culto em si. Nós temos a questão da transcendência, né? De tentar chegar até Deus, mas nós fazemos isso com coisas materiais. E nós aprendemos aí, herdamos algumas formas, né? E nós contextualizamos isso. E cada cultura usa os elementos da própria cultura para exercitar essa expressão. Esses elementos, ele tem aquilo, ou musical, porque a música talvez esteja sendo o foco. Não é só música, mas a música principalmente, porque ela permite com que isso que eu vá fazer junto com a igreja aconteça ao mesmo tempo, porque é coletivo. E a música, acho que é a única arte que permite isso. Né? Nem uma leitura bíblica em uníssono você consegue fazer ao mesmo tempo, né? Ritmada com a música, permite. Então ela é útil no culto no sentido de que permite que a expressão da congregação seja uniforme, toda em uníssono, e o ser humano se sente bem com isso, porque isso é equilíbrio, não é? Então por isso ele usa essas formas já herdadas, não é? Agora, os elementos que ele usa, eu creio que Deus, na verdade, não se importa com isso, desde que aquilo esteja ajudando na adoração. Porque o empecilho é nosso, não é? Se há algo ali que atrapalha, e pode não só o instrumento, de repente a iluminação, a própria voz da pessoa que está pregando ou cantando, principalmente. Agora, um detalhe, por que os volumes são tão altos na maioria das bandas, né? Por causa do padrão que nós temos, na verdade, esses instrumentos, eles são oriundos, têm como espelho as bandas pop e rock, que usam os sons em extremo. Uhum. E, na verdade, o parâmetro que nós temos são esses, né? Então, na igreja, isso acaba acontecendo porque o padrão é esse. Mas não pode mudar? Pode mudar, deve mudar, mas por isso que precisa ter pessoas orientadas para se trabalhar com isso, né? Se não tiver... Geralmente há essa cópia mesmo, né? A gente fala que os instrumentos estão na Bíblia, todos devem ser usados, mas quando você vai olhar as igrejas, é baixo, bateria, guitarra, teclado e no máximo uma outra coisinha. Uhum. Então por que não usa todos mesmo? Tem uma história interessante de um pastor nosso lá de Belo Horizonte, reverendo Ludgero, pastoreia uma igreja grande, e um jovem... Ludgero Braga? Ludgero... Não, esse foi um grande bebê. Esse é o Ludgero Bonilha, filho de um pastor também. E um jovem da igreja o chamou pedindo para que a igreja comprasse uma bateria. E ele foi com o jovem na loja e era uma bateria daquelas muito completas, né? Mas o pastor perguntou para o dono da loja, escuta, esse dinheiro que eu gastaria nessa bateria daria para comprar quais instrumentos aqui? E aí ele conversou lá com o dono da loja e trouxe uma mini orquestra para a igreja ao invés da bateria.
E ali começou a orquestra daquela igreja. E eles começaram a aumentar os instrumentos e hoje tem muita gente lá que toca, né? E com uma riqueza musical muito melhor do que poucos instrumentos. Então, acho que os crentes da nossa igreja, já que eles percebem que instrumentos são possíveis, por que ficar reduzido a um número de instrumentos? Há tantos outros instrumentos bonitos que podem auxiliar na música, né? Com certeza. Me parece que as igrejas pentecostais históricas, elas avançaram um pouco nessa área. E Assembleias de Deus, por exemplo, com bandas belíssimas, né? E orquestras. A Cristã no Brasil sempre teve banda, né? Sim. Também, né? E com instrumentos de sopro, cordas, é quase uma orquestra mesmo. É possível. Realmente é por aí. Agora, o senhor é contra o pandeiro. E a Miriam tocou o pandeiro. Por causa da associação, né? Qual o problema? Ele falou que tem que usar os instrumentos da cultura. Mas eu A acho nossa que... cultura é com o pandeiro. Ué. Eu acho que alguns instrumentos associam muito com samba e com carnaval. Então, eu acho que se há alguma associação assim, não deve-se tomar muito cuidado para usar, né? Gerando associações. Há ritmos também que eu acho que nem todo ritmo se encaixa dentro de um culto. Ah, sem dúvida. Porque geram associações, né? Claro. Você colocar um funk agora na igreja, quer dizer, o que vem a... Agora, se você tiver um trabalho de evangelização ou algo assim que não esteja ligado à adoração em si, cabem alguns ritmos que não caberiam no culto de adoração, né? Por exemplo, há músicas que só cabem num momento específico do culto. Rude Cruz se erigiu. Quando é que você canta essa música? Né? Ou no momento de contrição, ou no momento da Santa Ceia. É verdade. Né? É algo que eu não consigo cantar. Todas as vezes que eu canto essa música, eu choro. Todas. Beleza. Né? Porque é algo que fala diretamente com você do Calvário, do seu pecado e da redenção. Poxa vida, não dá para cantar isso pulando, cantando. Agora, é isso que faz letras bonitas muitas vezes. A gente falou de compositores que estão fazendo um belo trabalho, mas eu acho que todo mundo deveria focar mais na beleza das letras e trazer letras mais bíblicas, para que a música de fato seja efetiva. Uma contribuição dos reformadores e de Calvino naquela época foi que ele encomendou com músicos competentes, na sua época, a metrificação de todo o saltério. Os 150 salmos que nós temos viraram música. Então, quer dizer, um grande investimento na área musical. Nós deveríamos dar mais atenção a isso. Às vezes nós temos na igreja, alguns colegas chamam de mantras espirituais, né? Porque você tem lá uma frase que ela é repetida ad infinitum. As pessoas ficam repetindo aquilo, e qual é o ganho, né? Qual é a linguagem que a gente está usando em repetir 3 palavras? Gera até transe. Pois é, então, certamente Deus nos dota de talentos para fazermos algo melhor do que isso. E no passado você tinha gente muito talentosa que o talento transbordava e saía da igreja, como é o caso de Bach e outros artistas aí que nós tivemos. Por que hoje, bom, já falamos de mercado, né? Às vezes nós temos gente tão talentosa, mas a ditadura do mercado não faz com que essa pessoa seja conhecida.